Amado Padre Osias, queridos catequistas e crismandos, é sempre uma alegria para toda a Igreja, para a Diocese, esse tempo em que nós vamos às paróquias para conferir o sacramento da iniciação cristã, o crisma, a tantos jovens e adultos. É um tempo bonito, um tempo favorável para que os que recebem esta unção apostólica possam fazer uma decisão mais profunda por nosso Senhor. O sacramento da crisma é um sacramento do Espírito Santo. O que move a Igreja é o Espírito Santo. E assim nós podemos dizer que hoje, nesse tempo, nós vivemos o tempo do Espírito. O Antigo Testamento foi o tempo do Pai. Depois o tempo do Filho, nosso Senhor, que prometeu enviar o Espírito Santo como o Pai também prometera no Antigo Testamento, seja no profeta Joel ou no profeta Ezequiel, onde Deus prometeu derramar o Espírito Santo. E nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas aparições pós-pascais, após a sua ressurreição, ele prometeu o Espírito Santo e disse aos apóstolos e seus discípulos que se dirigissem a Jerusalém para o cenáculo, porque lá seria derramado o Espírito Santo. E eles, após uma noite de vigília, de oração, com a Santíssima Virgem Maria junto deles, já de manhã cedo, no início da alvorada, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem ali reunidos. O Pentecostes da Igreja. Naquele momento nós podemos ver no anúncio da palavra em Atos dos Apóstolos que a Igreja já estabelecida por Cristo, na pessoa de Pedro, que foi se constituindo em diversos momentos na instituição da Eucaristia, no momento em que o peito de Cristo é aberto na cruz, é o momento que jorra a graça de Cristo no coração da nossa Igreja, a água batismal e o sangue eucarístico. Mas em Pentecostes, a Igreja ganha sua maturidade, ganha a sua efusão, e ela vive a comunhão dos seus membros para o enfrentamento da evangelização que se esparramaria pelo mundo todo. É o espírito da coragem que visitou os apóstolos, que visitou Nossa Senhora. O grande Pentecostes, o grande evento que marcou, meus irmãos, um momento de muita paz, pois nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo que o Espírito Santo traz a paz. E nós podemos fazer uma memória daquele relato que nós conhecemos muito bem, no Gênesis, no Antigo Testamento, quando o povo resolve fazer uma torre, chamada Babel, para encostar lá em cima no céu, uma torre para vigilância, uma torre para ajudar a conquistar os povos, para facilitar os levantes de guerra, os assaltos com sucesso, seriam todos monitorados da grande Babel. E a empreitada começa.
E o povo vai fazendo. É o orgulho, é a jactância, é a soberba que impera no coração do povo, querendo mandar no mundo. E eis que ali ocorre uma manifestação do espírito de confusão, que não é o Espírito Santo. A Babel foi invadida pela confusão do espírito da divisão. Alguém pedia cimento, o outro trazia areia. O outro pedia prego, alguém trazia o formão. Alguém pedia um pedaço de pau, alguém trazia uma pedra. Virou uma confusão, o projeto morreu. Não foi adiante. Mas aqui em Pentecostes, no cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem, cria, meus irmãos, o contrário da Babel, a comunhão, o entendimento, pois um dos carismas do Espírito Santo é o entendimento. E ali havia partos medos, gregos, elamitas, gente da Capadócia, da Síria, de tantos lugares com línguas estranhas e diferentes. Estavam todos ali, após aquela manifestação, aquele barulho, aquela força que o Espírito Santo derrama ali, ajunta-se a cidade em torno do cenáculo para escutar a pregação do apóstolo Pedro. E o milagre acontece. É a nova Babel, no Espírito de Deus. Todas as línguas estranhas entendem a mensagem de Deus numa única língua. É um milagre. No Pentecostes, teve o milagre das línguas, pois ali manifesta o Espírito Santo. O Espírito Santo dá aos corações o entendimento através do amor. Uma amiga minha, certa vez, encontrou um namorado árabe cristão, lá da Líbia. Ela falava português, ele o árabe. Línguas diferentes profundamente. E eles se casaram, têm filhos, é uma família muito bonita. E certa vez eu perguntei para ela, como que vocês se entendiam? Ela dizia, é o Espírito Santo, porque ele tem muita fé e eu também. Então a gente, só de olhar, a gente já ia se entendendo. Agora ela já aprendeu a língua dele, já aprendeu também o português. As crianças já crescem sabendo as duas línguas. Mas é isso. O Espírito de Deus age, o Espírito dá o entendimento. Uma mãe caprichosa, uma mãe santa, ela olha no filho ou na filha e já sabe se tem alguma coisa errada. É impressionante. Ah, mas minha mãe é visionária. Não, é o Espírito de Deus que age nela para que ela, com o olhar de mãe, viva o dom do entendimento. Assim, o Espírito Santo, ele não divide. Preste atenção. No Espírito Santo de Deus não existe, não há nenhum limite. O Espírito Santo é perfeito. A Trindade Santa é perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, perfeitíssimo. Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. No Espírito Santo, nós não achamos nenhuma deficiência. Mas o nosso espírito humano é deficiente, porque ele já nasceu pagão. Nós já nascemos no pecado. Deus nos criou no momento da nossa concepção, nos deu um espírito, mas esse espírito já vem contaminado
pela realidade da nossa natureza humana corrompida. Não tem como Deus fazer diferente, porque quando Adão e Eva pecaram, o pecado, o fechamento, uma opção errada entrou na natureza humana. Toda pessoa humana nasce com a sua natureza corrompida. Mesmo que o espírito que Deus dá é um espírito puro, mas ele se torna também corrompido ao encarnar-se nesta realidade humana. Daí que o nosso espírito nasce pagão. É no santo batismo que nós somos libertados do pecado original. Quando a criança ou adulto é batizado, toda essa realidade de herança maldita de Adão e Eva morre. Mas o Espírito Santo e o batismo não tira a concupiscência. Somente a Virgem Maria e Jesus, é claro, porque é Deus, não experimentaram essa corrupção. Porque o nosso Deus precisava de alguém para ser o primeiro sacrário vivo da humanidade, para hospedar o Divino Mestre, o Verbo Eterno, o Salvador, o Redentor da humanidade. E Deus preservou a Santíssima Virgem. É um dogma. Ela é a Imaculada. Nasceu sem a mancha do pecado. No espírito de Nossa Senhora não havia malícia, porque ela não tinha concupiscência. E por isso valeu a sua assunção em corpo e alma a Deus, porque a Virgem Maria veio a este mundo em estado de perfeição, imaculada. E nós, apesar de sermos batizados, ainda continuamos com a concupiscência dentro de nós, que é essa inclinação que nós temos para aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós precisamos confessar sempre, vigiar sempre, jejuar, fazer sacrifícios, lutar contra nós mesmos, porque o grande inimigo nosso somos nós mesmos, com a nossa concupiscência viciada, errada, inclinada para as trevas, para o pecado. Por isso que nós necessitamos, carecemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos equipando com seus carismas, com seus dons, para que nós possamos, na liberdade que Deus nos deu, abraçar o amor de Cristo em nós, na força do Espírito, para vencer a nós mesmos, vencer o pecado e viver a santidade. Essa inclinação para o pecado, ela é muitas vezes coadjuvada pelo demônio. O demônio tenta, o demônio sabe onde é a sua fraqueza, jovem. Satanás sabe onde é a fraqueza de cada um, inclusive dos idosos. Ele sabe onde jogar a isca da sua tentação para levar a pessoa à perdição. O demônio é um anjo criado por Deus, mas que foi degradado por causa do uso da sua liberdade, quis ser igual a Deus. A soberba, o orgulho entrou nele. E ele passou isso para Adão e Eva, e nós temos isso. Nós somos pessoas orgulhosas. Muito orgulho nós temos no coração. Ninguém aqui escapa. A criança que já está no seu ventre e que vai nascer, ela já nasce com a concupiscência. Aquela criança as duas que estão no colo das suas mães ali, já tem a concupiscência. Por isso é comum a criança chorar
a noite toda para não deixar os pais dormir e dormir o dia todo. Minha mãe tinha um remédio para isso. Balançava o menino o dia todo, não deixava ele dormir, para ele acostumar a dormir de noite, para não tirar a paz da família. É a concupiscência. A criança de braço já tem ciúme da outra que vai nascer. É a concupiscência, o orgulho. Os irmãos crescem, uns tendo ciúme uns dos outros. Aí vocês imaginam as heranças. Aqui em Formosa tem umas histórias pesadas de herança. E algumas em andamento. Por que não dá certo as heranças? O orgulho, a soberba. Alguém é esperto, quer passar os outros para trás. Não há entendimento porque não há o Espírito Santo. Numa herança, se não tiver o Pentecoste, o Espírito Santo, a Babel vai imperar. Aí a confusão. Como outro dia uma pessoa da igreja me dizia, o nosso inventário já rola 16 anos. Quando terminar, os advogados já pegou tudo. Por quê? Não há entendimento. Orgulho. Concupiscência. Esta concupiscência que nos leva à preguiça, que nos leva à ira, que nos leva à luxúria, que nos leva à soberba e a tantos outros pecados. E como eu vou combater isso? Abrindo-me ao Espírito Santo e dizendo, Espírito Santo vem, faz morada em mim. São Paulo diz, você já é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Mas eu posso espantar o Espírito Santo de dentro de mim com o pecado. Eu fico pensando, muitos de vocês que hoje vão receber a crisma, talvez nunca mais vai pisar na igreja. Talvez nunca mais. Deus queira que não. É o espírito de Judas. Nós traímos Deus. Nós traímos a igreja. Quem trai a Deus, quem trai a igreja não tem paz. Leiam o relato de Judas. A angústia daquele homem, porque deixou a avareza da carne entrar no seu espírito. Deixou o orgulho, a prepotência entrar dentro da sua vida. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quem estava por trás? O tinhoso, o sujo, o escabroso demônio, que falava dentro de Judas porque já sabia que ele era fraco, já sabia que ele não vigiava. O demônio já conhecia Judas, sabia que ele não adorava. Ele estava no meio dos apóstolos como um outro. E o diabo botava na cabeça dele, esse homem está falando bobagens. Entrega esse homem para os judeus. Vende esse homem, pega uma grana para você. Que bobagem essa sua, ficar andando atrás desses homens que seguem esse homem. Ele vai morrer na cruz. Ele vai ser um derrotado. Sai fora disso. E Judas escutou. Como muita gente escuta, como muitos de vocês escutam. Para ir para o namoro errado, para o pecado. O mal fala dentro da gente. Ah, que bobagem. Para que você ir à missa todo dia, todo domingo? Para que você ficar lendo Bíblia? Vá assistir um filme, escutar uma música. A pessoa está saindo da pornografia, está lutando, confessou, está saindo daquilo que só dava angústia e tristeza, mágoa e vazio. E o diabo vem e fala, está vendo?
Para que isso? O sexo é para a gente usar. A pornografia é boa. Vai lá, usa. Vai uma vezinha. E a pessoa cai de novo. E aí inverna naquilo. Também na bebida e nas drogas. Judas escutou a voz do estranho. E ele começou a pensar, mas eu com 30 moedas de prata, eu vou comprar um sítio, vou fazer uma casa, vou ficar de boa ali, comendo, descansando. O pecado sempre acontece no escuro. Judas sai. Ele estava sem forças. Ele comungou na primeira Eucaristia que o mundo celebrou. Ele meio assim escuro, esquisito. A gente sabe quando a pessoa está esquisita. Quando alguém está com mentiras, quando há mistérios ocultos e estranhos, a pessoa fica inquieta. Por isso que a polícia pega facilmente os bandidos. A polícia observa, fala, ele está inquieto, ele está esquisito. Documentos, mão na parede. Puxa a ficha e descobre que é um bandido que estava preparando para roubar. O mal parece que faz o olho da pessoa vidrar. A pessoa fica estranha. E Judas estava estranho. Jesus falou, pôs o pão, o corpo e o sangue na boca dele. Falou, vai e faz o que você tem que fazer. Porque ali não foi Jesus que entrou. Foi o demônio que entrou nele. A Bíblia diz. E ele sai no escuro. Caçando, procurando os sacerdotes, os maiorais do povo, para entregar Jesus. E negocia. E pega as 30 moedas. E o diabo fala, pega logo. Pega antes que eles arrependem. Faz o negócio. Tá, pega as moedas, o saco de moedas de prata. Sai. Quando ele sai dali, parece que uma coisa mexe. Será que eu fiz certo? Já é o diabo dizendo, tá vendo? Você é tão fraco. Agora não tem jeito de voltar atrás. Judas pensa, mas eu volto ou não volto atrás? Não, mas eu estou com 30 moedas. Mas quando ele vê Jesus preso, apanhando, com aqueles chicotes de flagelo arrancando a sua pele, ele remorcia, o diabo fala, tá vendo o que você fez com ele? Você me obedeceu. Tá vendo que você é um homem fraco? E Judas entra em parafuso, entra em angústia. Vendo Cristo que morre. Corre atrás do sacerdote. Eu não quero mais isso. Tira ele da condenação. Os sacerdotes riem na cara dele. É um sorriso do diabo, e ele joga o dinheiro no chão, e o diabo fala para ele, você não tem cura, você acabou, ele não te ama mais, acabou, você é meu, você anda agora nos meus caprichos, eu agora é que te domino. E Judas, agoniado como toda pessoa atormentada pela opressão do inimigo, ele olha para frente, eu vou para cá, onde eu vou? O diabo fala, não, suicida. Não tem jeito, suicida. Vai. E Judas sai correndo para procurar um lugar para suicidar. Aí ele vê aqueles paus retorcidos, aqueles nó nos paus, é como se fossem olhos. Olhando para ele, falando, miserável, você mandou matar o homem. Ele via as frutas das árvores, era como se fossem olhos de condenação. E dizia, você é um miserável. E ele morre, ele suicida. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, coloca Judas despendurado na corda, e debaixo dele um bicho morto, cheio de moscas
e bichos, larvas. É a situação do pecador, a carniça, a pudriqueira, as moscas. Que animal tão nojento é a mosca? Uma mosca na mesa na hora do almoço, leva todo mundo a tapa nela, porque ninguém quer esse bicho. Judas suicida em cima de um enxame de moscas. E a mosca é o símbolo de Belzebu, o príncipe dos demônios, o diabo fedorento. Assim, meus irmãos, é a triste sina de quem obedece os ditames do diabo. Como evitar isso? Abrindo-se ao Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o entendimento, tem a sabedoria, tem a fé, tem o discernimento, tem o temor de Deus. O Espírito Santo só coloca no nosso coração coisas bonitas e boas. O Espírito Santo realiza em nós a justiça, para que nós possamos discernir o que é meu, o que é do outro, o que é de Deus. Jovens, se vocês buscar o Espírito Santo, vocês nunca vão se perder. Para isso, é preciso orar, visitar o Santíssimo, ir à missa aos domingos, pelo menos. É preciso ler a Bíblia. É preciso orar na hora que você senta na sua cama para dormir e na hora que você senta para levantar. Pedir o Espírito Santo para te iluminar, para te fortalecer. O jovem que tem o Espírito Santo não se deixa dominar pelo mal. O mal está onde? Está aí, está dentro de nós. A concupiscência está aí. Nos vícios, nas drogas, no ateísmo da universidade, onde aquele professor ateu mete tanta coisa na sua cabeça e você acredita. Está aí o mundo. Se a gente não for firme, a gente cai na Babel, na confusão. Mas tendo o Espírito Santo, nós teremos o sucesso garantido. E o maior prêmio que o Espírito Santo quer nos conduzir a Ele é a vida eterna, a salvação eterna. Estar com Deus para sempre. Filhos que têm o Espírito Santo amam seus pais, ajuda em casa, tem amor à vida, foge da consciência distorcida e machucada pelo aborto. Jovem que tem o Espírito Santo é diferente. Não melhor do que os outros, mas diferente. Porque o jovem que tem Deus no coração é diferente. Porque ele resplandece a luz da bondade. Veja o rosto de quem está atolado nos vícios, nas drogas. É tristeza pura. Veja o rosto da menina que foge de casa com um homem. Do rapaz que não tem responsabilidade, que foge com a namorada. E passa a viver o pecado. Só tristeza. Mas quem está na igreja, quem está na honestidade, quem está na obediência e na oração, tem o verdadeiro gozo da vida, que é a espiritualidade, é o amor de Deus. E o Espírito Santo, representado por esse fogo do Círio Pascal, acenda no coração de vocês o doce amor que Nossa Senhora viveu e testemunhou durante toda a sua vida. Assim seja. Amém.